Às vezes penso que eu assisto TV, como o cãozinho que olha o frango rodar. Sejam bem-vindos a mais um Pãodcast, senhores. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Pãodcast que sai quentinho para vocês. Estou aqui com o Pedro. E aí, galera, a gente veio aqui pra, sei lá, matar alguém. Muito original, Pedro. Meus parabéns. Aproveitando, estamos aqui com Bela. Konnichiwa. Saúde. Também está aqui conosco o Loura Fouz. Oi, eu sou o Loura Fouz e... sei lá, cara, eu faço a minha na hora que eu for editar. O Loura é assim, né, Esse cara? privilégio. Ele é muito babaca, Não, ele joga na cara de todo mundo. Essa vai A continuar. cultura tem que ser essa. Essa vai ficar sem. Tem que ser, tem que ser essa, Loura. Tem que ser essa, Loura. Depois você fala, vamos botar a minha na hora que eu for editar. Acompanhando-nos nesse nessa fornalha maluca também estão o Luquino. Oi, e eu acho que vocês me devem 200 escalpos de nazistas. E complementando a galera aqui está nosso outro editor queridíssimo, Marcos. Abraço, Marcos, um beijo. Aquele abraço. E de segunda aqui só a guerra mesmo. E o Vasco também. Eu vou te bater. Me basta depois que o pão quentinho sair do forno, senhores. Você ainda conhece o padeiro? Porque vamos precisar de farinha. Muita, muita farinha. Esquenta o forno, padeiro, porque nós temos uma grande encomenda! Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again, y'all. Então, senhores, vamos começar aqui finalmente mais um TV de Cachorro. E agora, vamos falar sobre o que, senhores? Filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, talvez. Ou filmes... da Segunda Guerra. Eu ia falar isso agora, obrigado por ter me cortado, Bela. Então você, vai, a partir daí você fala, vai lá. Quer que eu fale o quê? Fala o que quer você falar... falar, filho. Mas durante a Segunda Guerra não tinha tanto filme, aquelas grandes produções sendo criadas, até porque os Estados Unidos ainda não eram uma grande potência e tudo mais. Então, o que tinha era muita propaganda antinazista e anticomunista, né? Principalmente depois que teve Pearl Harbor, né, que atacaram, a gente fala, não, agora a gente vai entrar na guerra, a gente vai colocar tudo em cima da guerra e todo mundo vai ter que fazer propaganda antinazista porque esses caras explodiram a gente. Aí foi. Todo mundo mesmo, né? Porque até a Disney e o Looney Tunes entrou nessa. Então, qual é a do Walt Disney? O Walt Disney, ele sempre foi uma pessoa muito patriótica. Ele é tipo o Pedro, sabe? Totalmente patriota, totalmente, meu país. Brasil! Fuck yeah! Inclusive, tipo Eu isso. sabia. Inclusive, na Primeira Guerra, com 15 anos, ele tentou lutar na Primeira Guerra, mas ele não conseguiu, porque ele era menor de idade. Ele Ele acabou foi da Cruz sendo... Vermelha, cara. Sim, a única coisa que ele conseguiu foi ser piloto da Cruz Vermelha, porque não deixaram ele lutar, mas ele queria lutar. Aí, quando tava vindo a Segunda Guerra, ele tava totalmente sem dinheiro, depois de lançar o Branca de Neve, Bambi, essas coisas, e depois de ter uma greve no estúdio dele. Então ele tava totalmente sem dinheiro e ele já tava estabelecido como artista, então ele não podia lutar na guerra. A guerra não tinha nem começado de fato com os Estados Unidos na guerra. Então o governo fez vários contratos com ele, que ele fazia animações governamentais, porque ele já estava totalmente muito famoso. Se não me engano, ele foi o cinematógrafo mais famoso que fez parte da política dos Estados Unidos da Segunda Guerra. Ele fazia os vídeos pro governo, o governo ganhava a galera pra apoiar eles pra contra a Alemanha, e ele ganhava dinheiro, então era perfeito pra ele, porque ele ajudava o país e salvava o cofre dele. Ele não era filiado ao Partido Nazista? Tem Não, muita cara. gente que diz isso. Tem gente que fala isso, mas ele era totalmente patriota, totalmente Estados Unidos. Ele era do Demolay, sabe? Que é tipo os maçons. Mas tem Eles muita demolam gente que muito. diz que ele realmente era filiado ao Partido Nazista. Não, o Walt Disney era filiado do Partido Nazista, mas a Disney em si não era nazista. Exatamente. O Walt Disney, cara, como que ele era filiado ao Partido Nazista? Ele era totalmente Estados Unidos. Você sabe que... Você sabe que o Vargas, Partido ele era Nazista- patriota e era vinculado ao partido É. fascista. Você sabe que nazista, na real, é como se fosse tipo um partido do proletariado, né? Então A tradução é essa mesmo, Boto. Nazi é povo. é diferente você virar e falar que o Walt Disney era nazista do que você virar e falar ele era afiliado a um partido. Por isso que eu falei, ele era filiado ao partido. Tanto que quando teve a guerra dos Estados Unidos, ele ficou do lado de quem? Dos Estados Unidos, obviamente, Exatamente, não não dos dos nazistas. nazistas. Cara, Então, pra diferente. esclarecer, ele era afiliado ao partido nazista, mas ele não era nazista. Não. Ele é afiliado ao partido fascista, não nazista. O nazismo é o fascismo alemão. Ah, sim, correto. Agora tudo faz sentido, não tá tudo Agora que faz esclarecido. sentido, O Walt ele era Disney um não era fascista americano, então, é isso? É, fascista americano, ou como todos chamam, Ele era um americano. fascista americano. Tá. Então, ele fez vários curtas, um deles é sobre um garoto que nasce na Alemanha nazista. Tudo mostra toda a trajetória dele desde a infância Cara, até é um virar curta muito pesado. Sim, ele vira um pesado. adolescente fanático.
Ele começa como uma criança super inocente e tal, tipo, mostra o professor dele ensinando sobre uma fábula da raposa de um coelho. Aí falando que a raposa tá correndo atrás do coelho e come ele. Aí o professor, tipo, pergunta pra ele, o que você acha dessa história? Que a raposa tá errada, porque comeu o coelho e não fez nada. E, tipo, o professor bota ele de castigo. Aí depois ele pergunta pra turma, e aí todos os garotos, tipo, já juventude hitlerista, já com pensamento voltado, começam, tipo, não, o errado é o coelho, porque ele é fraco. E a raposa tinha direito de comer ele porque ele era fraco e tudo mais. E o professor volta pro garoto, que tava de castigo, e o que você acha agora? E o garoto muda totalmente o pensamento dele, pra mostrar como era a lavagem cerebral. Tem um curta muito engraçado, que ele faz a história de Bela Adormecida. Isso é bem antes de Bela Adormecida lançar de verdade. Que é Hitler é o príncipe. É nesse aí. Princesa. Então, esse é outro curta. Esse não é o Não, é o mesmo curta, Tem certeza? Tem. É dentro Fica desse? tocando Cavalgada para as Valkyrias, sim. Cara, e mostra que os pais lá na Alemanha recebiam livros de contos infantis que eram totalmente modificados pra deixar o Hitler como príncipe e tal, e mostra os pais dele contando pro garotinho que curta. Então, literalmente, o Hitler era que nem o John Cena da época. Que tu abriu o livro, tu não esperava, até vinha o príncipe. Não, o Hitler! Não, mas é louco, cara, porque eles mostram, tipo, a Bela Adormecida era uma mulher gorda, mas a Bela Adormecida nesse livro representa a Alemanha que o Hitler conseguiu levantar e salvar da democracia. A democracia era a bruxa, inclusive. Se você parar pra pensar, Hitler realmente, não da democracia, mas ele realmente salvou a Alemanha, crise. Sim, financeira. da crise ele salvou. Os filmes da Disney, durante a Segunda Guerra, eles são marcantes, são paradas que passam pra gente até hoje, pra você entender a Segunda Guerra. Que é aquele o Pato Donald lendo o Mein Kampf, que é, porra, isso é sensacional. O próprio também, se não me engano, foi um episódio do Pato Donald que ele é um soldado nazista, né? Ele sonha. E toda vez que ele fica cansado no trabalho, eles ameaçam de matar o Donald. É tipo, olha como os nazistas são ruins. Essa animação tem uma parada muito engraçada, que é quando ele tá na linha de produção de armamentos. Eles ensinam pra ele que toda vez que ele vê uma foto do Führer, ele tem que fazer uma saudação pra foto do Führer. Aí ele tá lá na linha de montagem. Aí a linha de montagem começa a aumentar a velocidade. De repente vem uma munição pra ele montar e uma foto do Führer. Uma munição e uma foto do Führer. Aí ele fica montando raio! É isso mesmo. Era uma maneira de ridicularizar até. Sim, pra mostrar assim, olha que isso nazistas escrotos. Olha como eles são alienados, sabe? Olha como eles são ridículos. Olha só como é horrível trabalhar lá, como é horrível morar lá, meu Deus. Aí ele acorda a visão da Estátua da Liberdade. Fica todo feliz. Tipo, liberdade, América. Inclusive entrou no canon do personagem, né? O Pato Donald sofre até hoje de trauma de guerra. Sério? Irado? Sério. Peraí. Um falou que ele sofre de trauma de guerra, outro falou que ele é nazista. Agora eu fiquei com medo, eu quero saber. Eu falei de zoeira, cara. Ué, nazistas não podem ter trauma de guerra? Apesar dele ser ariano, ele não é nazista. Só porque ele é branco, só racista. Ele tem olhos azuis também. A Bela, ela vai saber me ajudar melhor nisso, porque eu não conheço muito a filmografia do Chaplin, mas se não me engano, o filme que o Chaplin ele dá o melhor discurso do mundo sobre humanidade, essas coisas assim, foi o filme da Segunda Guerra, não foi? Ditador? Foi feito durante... Isso aí. Ele é de 39, o Grande Ditador? Isso que eu falei que a Bela ia me ajudar, porque ela é mó fã. Tu se fantasia de Chaplin e não conhece a filmografia, seu poser. Caralho. Não, é de 1940. O Chaplin, ele começou antes de começar a guerra, quando Hitler já tava só fazendo um discurso na Alemanha, sabe? Antes dele conseguir chegar ao poder, Chaplin já tava falando, já tava saindo nos jornais, assim, sabe? As pessoas já estavam ficando tipo, esse cara tá fazendo alguma coisa. Ele já falava, cara, esse cara está falando besteira, não vamos dar ouvido a esse cara. E todo mundo ficava tipo, sabe, por cima dele, ninguém acreditava nisso. Sim. Aí quando Hitler adotou o bigode do Chaplin, porque isso foi um golpe de marketing pra ele ter mais aceitação com o público, Chaplin falou, não, agora não, porque ele pegou o vagabundo dele, que é um cara, vagabundo não... O vagabundo? É o nome do personagem. É o nome do personagem, pô. Ele pegou o vagabundo e colocou pra fazer essas coisas que o Hitler fazia, que ele era totalmente contra. O Chaplin, inclusive, se eu não me engano, ele era judeu. Ele era judeu da classe trabalhadora inglesa. Judeu inglês. Sim. Aí, então, ele fez o filme O Grande Ditador. É lindo, esse filme é lindo. É tipo o príncipe e o plebeu, sabe? Que confundem duas pessoas, o rico vira pobre, o pobre vira rico. Então eles pegam o pobre e acham que ele é o ditador da parada. Ele tá lá, não sei o que, no final ele faz um discurso enorme. Na verdade, quando o filme lançou, no final do filme as pessoas não gostaram, porque
porque, aí o nazista, não sei o que e tal. Inclusive, uma das cenas mais icônicas do cinema, pelo menos eu acredito que seja, é o Chaplin brincando com o globo de plástico, né? Sim. Aquela cena é muito foda. Hoje a gente vê, você percebe que é uma puta propaganda anti-nazismo. Com o discurso do Chaplin, que tem 4 minutos e 55 segundos. Caralho. Eu sou foda. O YouTube também. Eu já ia falar, ele chutou um número. É um discurso lindo, ele vale até hoje, sabe? É fantástico. O cara era um gênio. Porque a parada dele não é ser, tipo, não sou um nazista. É tipo, cara, eu gosto de pessoas, não vamos matar pessoas, vamos olhar pra frente. Não é tipo, bora lá bater nos nazistas porque... não sei o que, abaixo o comunismo, sabe? Abaixo o fascismo, sacou? Outra coisa sobre o filme, era um dos filmes preferidos do Hitler, sabia? Sim. Sério? Sério, ele assistia toda hora. Ele devia achar hilário aquela merda. Cara, o pior é que Hitler, ele achava realmente que ele tava fazendo um bem pra humanidade, sabe? Ué, todo vilão é um herói na sua mente. Mas será que ele via o discurso e falava, porra, ele tá certo, mas só que com a cabeça dele distorcida ele pensava que ele tava falando a favor Ele dele? tá certo, É bem tô possível. contigo, Chaplin, ela matava a galera toda. É bem possível. Cara, eu não duvido, porque ele realmente, ele tinha convicção do que ele tava fazendo, sabe? Ele achava que os judeus não eram pessoas, então ele tava falando das pessoas, não dos judeus. Os judeus pra ele eram ratos. Aliás, vocês devem ouvir o nosso outro podcast, o Folheados, que a gente falou de Maus, que faz uma coisa sensacional. Mas, pô, o Hitler era maior apoiador de arte, isso que eu acho bem Ele legal. era artista antes de Ele virar era Não, ele artista, tentou ser ele era artista. Só que ele era um artista muito ruim, cara. Ele era medíocre? Não, não é medíocre, cara. Esse é um quadro que ele fez. Ele não fez tem um quadro a menor- medíocre e depois ele ficou, tipo, pro mundo inteiro. Testemunha! Ele é Cara, amador? assim, ele não tem a Ele é menor amador. noção de perspectiva, ele não tem a menor noção de proporção. Ele era um artista ruim, cara. Eu sinto muito, Hitler. Mas será que ele teve pouco incentivo da sociedade? O pai dele não gostava desse viés artístico dele. Eu acho, não tenho certeza. Imagina o pai do Hitler falando assim, não, filho seu não vai ser viadinho. artista não. Você tem que ser alguém na vida. Tudo bem, pai, eu vou virar mestre supremo da Alemanha. Senpai, É. não desmi. Mas ele, por ser artista, mesmo que ele seja ruim, ele gostava muito. Ele gostava de Wagner. Sim. Ele gostava muito de arte, de cultura no geral, Sim. de filme, de livro. Ele curtia pra caramba. Tá vendo? Ele teria feito o CCBA, Centro Cultural Banco da Alemanha. Essa merda, cara. Enfim, o filme do Chaplin não foi muito aceito, porque ele foi lançado nos Estados Unidos antes dos Estados Unidos entrar na guerra. Ele foi lançado no dia do meu aniversário, inclusive. Eles estavam, Caraca. tipo, não quero saber da guerra, não sei o que, sabe? Tipo, quem liga pra isso, basicamente? Não é aqui, né? É, tipo isso. Aí aconteceu Pearl Harbor e todo mundo, não, agora não. Agora eu vou jogar sério. Não. Em casa não. Aí vira o não. boné pra trás. Gente, continuando sobre o filme da Segunda Guerra. Continua. Qual o próximo? Casablanca. Casablanca é muito bom. Casablanca veio antes ou depois? Veio depois, ele é de 1942. Casablanca venceu 3 Oscars. Não venceu de melhor filme, né, se eu não me engano. Tudo três na porrada. Só de ganhar Oscar já é foda. Mas assim, o legal é a história. Mostra a divisão do nazismo e o antinazismo. Então eles ficam num lugar que não é Estados Unidos, não é Alemanha, não sei onde que é na África. Mano, Marrocos, se eu não me engano. África Corpus e caralho. Os Marrocos. É porque Marrocos, na história do filme, tá. era um porto seguro pra quem queria sair da Europa e não se envolver mais com a guerra, sabe? Cara, Casablanca é um puta marca, é um dos melhores filmes da história. E ele foi feito durante a guerra. Pô, nem você viu. nunca viu o filme, cara. Mas caralho, Não, assim, o filme é realmente muito bom, mas tu nem viu o filme, caralho, cara. ele tá na lista dos melhores filmes da história. Então tá certo, tá certo. A internet nunca mentiu pra ti. Continuando, vamos falar sobre um documentário que teve sobre a Segunda Guerra, que é uma parada que, porra, muitas pessoas ficaram abismadas até de quão historicamente apropriado ele é, que se chama Bastardos Inglórios. E que eu queria saber se vocês acharam desse documentário. Esse filme me irritou pra caramba, porque ele não era... Eu não sabia que ele não ia ser historicamente correto, eu assisti. E eu tava muito viciada na Segunda Guerra quando eu assisti. Eu fiquei, cara, não aconteceu nada disso, meu Deus. Eu vou falar pra vocês, quando eu vi esse filme da primeira vez, eu acho que já tem uns 15 anos, sei lá. Só que eu dormia muito sério no filme. A minha primeira metade do filme todo. Eu acordei na segunda e não tava mais entendendo nada. Mas aí a culpa é sua, porque o filme não Não, foi é minha, chato. eu sei. Depois eu assisti de novo e eu O achei filme tem uma herança muito boa pras pessoas, que é chamada O Jogo do Bastardos Inglórios. Sim, esse jogo é não. Que é um jogo? jogo que já existia. O jogo que põe o papel na cabeça, Louro. Ah, Que eles jogam esse filme e todo Sim. mundo ficou chamando esse jogo disso. Não, é um documentário, por favor. É, claro. Cara, a morte do Hitler ficou perfeita. Não sei não, acho que a única parte do Monster Hitler que teve muito furo, assim, mas tirando isso. eu vi uma entrevista do Tarantino falando sobre esse filme. Acho que era entrevista na Playboy, inclusive.
Eu tava lá lendo a entrevista dele. Ele falou assim, pô, eu tava querendo escrever um filme acurado, né, da Segunda Guerra. Só que quando ele chegou no final do filme, na parte da Operação Kino, ele não sabia como resolver o problema final, porque a situação era absurda, né? E ele tava meio chapado, assim, ele diz que só acordou no dia seguinte e leu um bilhete que ele mesmo escreveu, mata o filho da puta. E ele fez, cara, e foi o que, pra mim foi a melhor coisa do filme, que é uma surpresa, porque ninguém esperava. É que nem a Operação Valkyria, tu vê o filme sabendo que o Hitler não morre, sabe? Pois é. Aí chega lá e ele morre. Chega lá e ele morre, tu grita assim, caralho, do filme, que é uma surpresa. Porque falando em Operação Valkyria, vocês gostaram do filme? Eu achei mais ou menos. Eu achei interessante, que eu nunca tinha ouvido falar dessa operação. Esse é aquele do Tom Cruise que ele usa o tapa-olho? É. Okay, Ele tenta matar o Hitler. Isso. Era de verdade. Ele bota uma maleta. Cara, o pior de tudo é que a maleta chega a explodir. E parece que já teve muito atentado contra a vida do Hitler ao longo do tempo. Isso eu descobri depois que vi o filme, né? Porque eu não sabia. E o cara nunca morria, cara. Aí chega lá e ele se mata. Exatamente, cara. Tecnicamente o Hitler foi Deus durante muito tempo. É bizarro, cara. E só quem matou ele foi ele mesmo. Sim. Tu tem noção o poder maior sobre a própria vida, cara. Ele tirou a própria vida porque ele tava afim, tá ligado? Ele começou a achar que era Deus mesmo. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ele deve ter procurado algum xamã pra fazer, não, eu quero uma magia que me deixe destrutivo. Aí tá, tudo errava ele. Tudo na cagada. Aí tava ele dentro do bunker. Não, de boa, cara. O xamã tá aqui comigo e vai me proteger. Tem outro filme que esse dizem que é o mais pesado sobre a Segunda Guerra. Eu tentei ver, mas tipo, ele é realmente muito pesado e ele é completamente alemão. Que é... É o Ascensão do Mal? Não, é Der Untergang, A Queda, que é o mais fiel às últimas horas do Hitler, que dizem. E ele é pesado. Por isso que ele cai, né? Meu Deus do céu, Botelho, eu vou te matar. É quase um documentário. É realmente quase um documentário. É o filme mais fiel à Segunda Guerra que a gente tem hoje em dia. A cena em que eles têm certeza que eles vão perder, que o Goebbels, os filhos dele, ele tinha vários filhos, estavam dormindo no bunker, eles eram filhos pequenos, sabe, várias idades. Ele vai lá e coloca como é que é? Cianureto? Aquela cápsula. Cianureto. Ele coloca na boca dos filhos e fecha a boca dos filhos enquanto eles estão dormindo, para os filhos morrerem. Porque ele prefere que os filhos morram do que viver numa sociedade que não seja... Não seja nazista. Sim, que não seja nazista. É bizarro. O cara teve sangue frio pra matar todos os filhos dele. Tem um filho, inclusive, que acorda no meio e fala, não faz isso, não faz isso. Ele, coisa mesmo assim. Cara, é assim, tem que ter estômago pra ver. E a lista de Schindler, você viu, Pedro? Eu não cheguei a ver. Luquino, você viu? Não. É isso aí, então, continuando. Alguém viu? Ninguém viu? O preparo nosso pra falar desse assunto tá tão bom quanto o preparo dos franceses pra aceitar a invasão do Hitler, tá ligado? A foda. Luquino, você notou que até agora eu não falei de nenhum filme? Vocês estão me fazendo sofrer. A lista de Schindler. A lista de Schindler, primeiro, ele é baseado em fatos reais. Teve realmente o Schindler. O filme teve 7 Oscars. Incluindo o Schindler? Incluindo o Schindler. Foi assim, foi Schindler, melhor filme, melhor diretor. Esse filme é a prova do que a gente falou em outro podcast, o Folhado, se não me engano, sem propaganda. Que tinham alemães que eram simpáticos à causa judaica e que não eram fanáticos que nem os nazistas. Alemão não é fanático. Schindler era alemão? Sim, ele era um empresário alemão. Com esse nome, tu achou que ele era o quê, caralho? Baiano? Judeu! O nome de todo mundo que ele salvou na Segunda Guerra, de todos os judeus que ele salvou, ele anotou numa lista. E depois encontraram essa lista e tem a história toda do Schindler que salvou todo mundo. Tem famílias judaicas pelo mundo inteiro que estão vivas hoje por causa do Schindler, entendeu? Por isso que o cara é tão foda. Ele empregava os judeus na fábrica deles e aí assim eles não iam pra campos de concentração. O que acontece com o Schindler? Vive a vida dele. Ele vive a vida dele de boa, cara. Eu não sei, se descobriram, porra. Não descobriram, não. Se tivesse descoberto, teriam matado todo mundo, né, Rafael? Pera aí, ele salvou e fez o que com as pessoas? Ele tirou do país, ou o quê? Ele empregou na fábrica deles. Ele empregou na fábrica. Como eu ouvi que ele tirou as pessoas da fábrica pra salvar. Não. Ele colocou na fábrica pra elas não pararem no campo, entendeu? Ah, entendi. O cara era foda. Próximo filme. Eu queria puxar um filme lindo. A Vida é Bela? A Vida é Bela. Passava na Band, A Vida é Bela. A Vida é Bela passava na sessão da tela quente direto, cara. É um filme muito triste, sabe? Mesmo que ele tente passar, olha que legal, o pai com o filho. É uma parada que quando você cresce, você percebe o que tá acontecendo,
É porque eles vão pro campo mesmo, Sim, né? eles vão pro campo. O lance do filme é o pai mostrando que mesmo na Segunda Guerra, mesmo eles estando indo pro campo de concentração, ele mostra pro filho pequeno que a vida pode ser bela. Então ele faz piada, ele mantém o humor dele mesmo estando todo fudido. O filme é de chorar. É um daqueles filmes de chorar. Ele era o início do Doutores da Alegria, né? Esse A Vida é Bela, ele é um judeu italiano? É porque o filme é todo italiano, então... Não sei dizer. Eu só sei que esse cara é muito bom. Ele, inclusive, era o César do Asterix e Obelix. É um dos poucos filmes que eu lembro da Segunda Guerra. É um filme muito triste que meu professor de história me fazia muito assistir, que era o Pianista. Esse filme, eu tava querendo muito falar desse filme, porque esse filme é maravilhoso. Eu amo esse filme, eu amo o Adrian Brody. Eu gosto muito do Adrian Brody também. Eu queria, inclusive, que o Adrian Brody tivesse feito o judeu da menina que roubava livros. Quando eu li o livro, eu imaginava ele. O Adrian Brody, porque ele tem aquele nariz. Ele tem aquele nariz judeu, tem cara de judeu. O Adrian Brody é lindo, gente. Caralho, tem cara de judeu. Cara, o filme é muito bonito. Sim, o filme é maravilhoso. Lembra da história, Marcos? Eu lembro mais ou menos. Ele era um judeu que dava aulas de piano. Uma alemã. Luquinho tá chorando. Não, cara, eu tava falando do negócio do nariz, perdão. Assim não, cara. Eu esqueci de botar, Ficou perfeito. Ele dava aula pra uma alemã de piano. Estoura a guerra e começam a separar. E quando começa a ter a segregação dos bairros, ele começa a ter que parar de dar aula pra ela. E no meio da guerra eu lembro que ele entra em coma. Não lembro o que acontece. Eu não lembro dele entrando em coma não, cara. Ele entra em coma, que ele só acorda depois que dividem Berlim. Eu lembro que no filme mostra exatamente como é que foi que criaram os guetos, aí levantaram um muro, mostra direitinho. E, quando ele acorda é que já tá tudo destruído, ele meio que tá sozinho, não é isso? Ele acorda e já tá com o muro levantado, ele tá de um lado e ela do outro. Sim. E é o final do filme, tipo... Eu lembro de uma cena dele andando, tipo, ele tava abandonado na cidade, perseguido, se escondendo por aí. Aí tem uma hora que ele tá andando num hospital, acho. Um hospital abandonado, ele tá há tanto tempo sem beber água que ele vê um balde com água suja, cheia de cabelo e de poeira. Ele bebe água daquilo, porque ele tá, sabe? Exatamente. Ele tá super magro de fome também. É bizarro, porque ele passa uma vida se escondendo dos nazistas pra não ir pra campo de concentração. Tem uma hora que ele tá escondido num sótão, se não me engano. Ele tá lá, acho que ele tá lá com outras pessoas e aparece no final, isso aconteceu no final da guerra. Aparece um oficial nazista, ele vê que eles estão lá, ele só fica olhando pra eles e, tipo, o oficial, ele tava tipo, cara, a gente vai perder a guerra e dane-se isso tudo. E fala pros outros oficiais que estão lá embaixo, né? Fala, pô, não tem nada aqui, galera, vamos embora. Tipo, ele salva eles, sabe? Sim. Esse alemão que ajuda ele, inclusive... Quando a guerra acaba, eles pegam esses caras que eram nazistas, né, eram alemães, tratam eles como eles trataram os judeus, sabe? Prendem eles e mandam pra tortura, não sei o que, sei que lá. Ele tava passando por um campo de concentração, ele viu o mesmo soldado alemão que ajudou ele tava lá preso. E o soldado alemão pede ajuda pra ele, e ele tenta ajudar, só que ele não consegue, ele nunca mais acha o cara depois. E ele vira um pianista famoso depois. O pianista foi baseado numa história real. É muito bom esse filme, é maravilhoso. Queria trazer outro filme que tem um time de ouro. Temos Ben Affleck, Alec Baldwin e Cuba Gooding Jr. Vocês já viram Pearl Harbor? Não. Já. Quer dizer, já mais ou menos. O meu professor de geografia uma vez ia passar no colégio, só que ele falou, o filme é muito grande, eu vou passar só a parte da destruição. É isso que importa. É isso que Gostei importa desse no cara. filme do Exaltaram Michael o Bay. Michael Ele entendeu o esquema do Michael Bay. Cara, é muito engraçado, cara, porque de princípio, quando você vê Pearl Harbor, você não acha, um filme do Michael Bay. Aí quando começa, realmente, aí você, tá, lembrei. Lenço, arrodo, explosão. Mas lógico que ia ter explosão, gente. É um filme sobre um bombardeio. Sobre ataques kamikazes, né, cara? Porra. Saindo de Pearl Harbor, saindo de Michael Bay, vamos falar um pouquinho só do cinema nacional. Tem 2 filmes sobre a Segunda Guerra que eu queria citar. Um deles que eu, infelizmente, saiu esse ano aqui no Brasil, mas infelizmente eu não consegui ver porque ele ficou tipo uma semana só no cinema. Muito pouco tempo. Chamado Estrada 47, sobre um grupo de soldados brasileiros que se perdem do batalhão deles e a única maneira deles abrirem uma estrada, uma via
livre de nazistas e dos aliados pra ter os suprimentos por um campo minado, de batalha fudido, sem ninguém pra apoiar eles. Mas eles conseguem abrir. E assim, eles fizeram um filme sobre isso. Mas esse filme, ele tinha que ter sido tratado com mais respeito, tinha que ter ido pra um cinema mais sério. Muito mais. Foi uma produção conjunta com a Alemanha e Itália, se eu não me engano. Foi. Ele ganhou o prêmio, eu acho que o prêmio de Gramado, se eu não me engano. Eu senti muito por não ter conseguido ver esse filme no cinema e não achar ele nas lojas. É uma produção nacional e acho que valeria a pena ver e citar. E outro filme que eu queria citar sobre a Segunda Guerra é um filme que eu não vi, é de esquerda, mas é Olga. A Olga é muito bom, cara. A Olga é muito bom. Cara, a Olga é bom, velho. Não, eu não vi. Mas não é de esquerda, não. Cara. Caralho, você não assistiu o filme só porque ele tem uma orientação política diferente da sua? Não, eu não assisti o filme porque ele saiu em 2004, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu não gostava de ver filme pesado. Tu viu o Poderoso Chefão que saiu quando, caralho? Né? Mas caralho, eu não tenho vontade de ver Olga, porra. Poderoso Chefão eu sou obrigado a ver. Porque ele é de esquerda? É de esquerda. Pedro, Tá cada bom. vez mais ele se prova pra todo mundo aqui que ele é um espectador mimado. Pra caralho. Eu sou, foda-se. Mas o filme da Olga é muito bom, cara. Apesar de ser de esquerda, que nem é tão de esquerda, porra, a Camila Morgado. Porra, ela tava sensacional como Olga, inclusive muito parecida. E o ator que fez o Getúlio Vargas também tem idêntico, maluco. Idêntico. Tu vê ele de lado, tá com um narigão igual do Getúlio, maluco. Vocês sabiam que esse filme foi gravado lá naquelas fábricas de Bangu? Sério? Que agora é o Shopping Bangu, inclusive. Sensacional. Antes era uma fábrica de tecido, aí fechou e virou um shopping, entendeu? Aí eles filmaram lá e colocaram toda aquela coisa de neve falsa, etc e tal. É uma maneira, tipo, ver uma coisa dessa pra uma produção nacional, sabe? Você fica meio, caralho, como é que fizeram isso? É do Brasil, sei lá. Porque é uma história da parte do Brasil que não é abordada tanto assim no livro de história. E mostra como o Vargas era bem fascista, ligado ao pessoal, principalmente o fascismo italiano, né? Que ele manda deportar ela. Não, ele deporta ela pra Alemanha fascista, cara. Porque ele sabia que ela ia ser morta se ela fosse deportada, porque ela era judia. Mas ele faz isso independente, sabe? Tipo, essa pica não é minha. A famosa. Essa pica não vai entrar no meu rabo. É bem triste o filme. Vocês sabem que Guerra das Estrelas é bem Segunda Guerra, né? Tem muita, não apologia, tipo, muita referência ao nazismo. Tem, claro. A própria música A Marcha Imperial, se vocês compararem com Cavalgada das Valquírias, do Wagner, que era super adorado pelo Hitler, ele botava as pessoas pra ouvir Cavalgada das Valquírias muitas vezes. Era o que tocava pros judeus quando eles entravam nas câmaras de gás. Sim. Se vocês compararem a Marcha Imperial com Cavalgada das Valquírias, é muito parecido. O tan 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 taran e o tan 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 tan, sabe? Entendi. E os capacetes... O do Darth Vader é baseado diretamente no capacete alemão. Tanto que ele é preto e tem aquela linha. Na verdade, ele não era baseado nos capacetes dos samurais. É baseado nos capacetes samurais, mas eu acho que rolou uma relação com isso, principalmente quando todos os soldados do Império tinham um capzinho idêntico ao dos nazistas, cara. Também. Isso é... Não é bem nazista, aquilo ali é cap, tipo, de qualquer lugar, tá ligado, né? Não. O dos nazistas tinham essa coisa em especial que o bonezinho, ao invés de ser pra frente ou curvado, era pra baixo. E também tem uma parada que, assim, todos os grandes chefes, os generais e tudo mais, eles estavam sempre com roupas impecáveis. E uma característica alemã é estar com roupas impecáveis, sabe? Pra uma nação que pregava a perfeição, sabe? Exatamente. De uma nação. Eu não esperaria menos. A gente pode dizer que Star Wars foi muito baseado em questões da Segunda Guerra, assim, em aspectos visuais da Segunda Guerra. Tem a tentativa de matar o Imperador Palpatine, que sempre dá errado, como Hitler. E o Resgate do Soldado Ryan? Esse aí, rapaz... Pô, esse daí... Deve ser. Eu gosto. Inclusive tem a continuação dele depois, vocês viram? O quê? Resgate do Soldado Ryan 2. É o Ryan, Forrest, para com se isso. chama Forrest Gump. Que ele conta do Lieutenant. Pô, Forrest Gump conta como filme de Segunda Guerra, porque tem uma parte que ele tá lá. Não, cara, ele não tá na Segunda Guerra não, tá maluca? Vietnã, caralho. Cara, Forrest Gump se passa na década de 90, cara. Nossa, deu um anacronismo, eu tava pensando, cara, como é que ele tava na Segunda Guerra e depois ele tava com o Elvis? Tipo, Porque ele mente pra caramba, né, Bela? Ele não mente. ele não viveu aquilo mente. tudo. Ele viveu tudo, cara. Ele é mó Você acha Forrest Gump, cara. Você acha que tudo aquilo é mentira? A gente usa o termo você é mó Forrest Gump quando a pessoa tá mentindo. Oi? Você usa Quem usa? Pô, cara, esse é um termo que as pessoas usam. Tipo, pô, aquele cara ali é mó Forrest Gump, tá ligado? Tipo, ele inventa história, ele mente. Que pessoas? Que pessoa, Quem hein? são seus A amigos?
amigos? pessoas, Quem cara. são seus amigos? Não, Rafael. Vocês. A gente não fala isso. A gente não fala Mas isso. eu já vi gente A gente falando até isso. acredita. Rafael, As histórias para de Forrest falar com seus amigos imaginários, cara. Caraca, Porra, Rafael, é tô muito me forte, sentindo cara. Forrest Gump agora, cara. Rafael, sai da mansão Foster, Rafael. Sai da mansão Foster. Forrest. Mansão Foster Gump. E o que é bom no Forrest Gump? Tudo, cara. Tipo, tem a... Forrest Gump. Foi muito bom. O que é bom no Soldado Ryan? Feche esse quadro, feche esse podcast. Acabou. Quebramos nada. Essa é uma produção do Grupo Fornalha. Para maiores informações, acesse www.afornalha.wordpress.com.